Fala galera, sejam todos bem-vindos mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, esse módulo foi todo atualizado, específico para carreiras bancárias. E, logicamente, que nosso intuito é preparar você para fazer o concurso neste ano de 2021. Bom, pegando esse conceito, né, antes de começar a falar sobre a questão de conteúdos programáticos, dicas, o que a gente precisa ter em mente? Nós vivemos num mundo, né, que infelizmente, ou felizmente, pensando na carreira de vocês, a pandemia trouxe um novo cenário. O que é esse cenário? Home office e que trabalha com questões de tecnologia. Então, o que você já precisa antenar para concurso, principalmente ligado a carreiras bancárias? A automação. Então, hoje os serviços eles estão o quê? Interligados com a internet. Então, se você está pegando a disciplina de informática, qual que é o foco que eu preciso ter? Lógico que o Excel vai continuar muito importante, porque é a base, né, de qualquer carreira bancária, mas você precisa trabalhar com as ferramentas, tá? E quando eu digo ferramenta, não é só navegador, eu estou falando de salas virtuais, eu estou falando de Microsoft Teams, eu estou falando de Zoom, eu estou falando de Google Meets, eu estou falando também de armazenamento em nuvem. Então percebam, você tem que ligar, né, a sua cabeça, o seu cenário, e entender o seguinte: o que o mundo está acontecendo, para onde está caminhando, e eu estou dando a dica para você, estou passando o macete. Então, toda vez que falar sobre informática, não é mais futuro, é presente, 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 gente. A ideia é o seguinte: você descentralizar o serviço. E quais são as ferramentas que te permitem isso? E é isso que você precisa mentalizar na hora da prova. Tudo que vai facilitar a comunicação com o cidadão, que vai facilitar o serviço público, você precisa estudar quando se trata sobre carreiras bancárias, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo, vamos aprender o que está cobrando de conteúdo programático quando se trata de carreiras bancárias. Primeira coisa, você precisa ter os conceitos básicos para que você consiga entender os conceitos mais avançados, né, e o dia a dia. Primeira coisa que você tem que se ligar: quando a gente fala sobre computador, né, você precisa saber o que é um computador. O computador nada mais é que uma máquina que processa, executa e armazena informações. Beleza, professor? Até então está tudo tranquilo. Mas qual que é a ideia do computador? Como ele foi feito? Porque a tua banca vai cobrar isso. E você precisa entender o seguinte: para o teu computador funcionar, ele precisa de duas coisas, que é justamente isso aqui, ó, hardware e software. Beleza, professor? Então, para qualquer computador, eu vou chamar de PC, que é o personal computer, né, computador pessoal funcionar, ele precisa dessas duas coisas. Tranquilo, mas o que são essas coisas? Hardware, palavrinha mágica, toda a parte física, tá? Então, mas o que seria uma parte física? Tudo que você pode ver e você pode tocar. Por exemplo, esse controle aqui, ó, que eu estou segurando nesse exato momento, ele é um hardware. Por que ele é um hardware? Porque eu posso ver, estou vendo ele agora, e eu posso tocar. Ah, professor, e o que seria então um software? Um software, toda a parte lógica. Ah, mas me explica bem. Beleza, vocês estão vendo agora aqui a televisão que está passando o conteúdo do professor João Kleber. Perfeito? Bom, eu consigo pegar no software? Não, mas eu estou enxergando ele. Então, esse software aqui é o PowerPoint. Então, significa dizer que eu posso ver, eu sei que existe, mas eu não posso tocar. É algo abstrato. Beleza? Pegadinha de concurso público, tá? O que acontece? E é até engraçado porque eu sou o João Kleber, todo mundo fala assim, para. Então, vamos continuar com a pegadinha, dessa vez é verdadeira, tá? Então, o que acontece? O software e o hardware, eles trabalham de forma paralela, mas o computador não existe sem os dois. Perfeito? Então, você tem que imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui o meu corpo humano, que eu posso falar que o meu corpo seria a parte de hardware. Eu posso pegar nos meus membros, tá vendo? Agora, a minha inteligência, né, as minhas memórias, por exemplo, é algo abstrato. Está aqui dentro do meu cérebro, eu sei que existe, mas eu não posso pegar. Então, não adianta eu ter, por exemplo, somente os membros, né, o meu corpo humano aqui agora, e se eu não tiver a minha memória, a minha inteligência, não vai adiantar nada. O computador é a mesma coisa. Então, se na banca, na questão de concurso, ele inferir que o computador funciona somente com hardware, ou ele funciona com software, ou um não independe do outro,
você já pode ter a certeza que essa alternativa está completamente equivocada, porque os dois trabalham de forma paralela, mas eles são integrados, eles dependem de si. Perfeito? Então vamos começar a falar agora sobre a questão de sistemas, que é o que o conteúdo programático da carreira bancária cobra, tá? Bom, entendemos o conceito de sistemas. Agora é interessante que você saiba que quando se trata sobre sistemas, nós temos 3 tipos de sistema. Nós temos os sistemas aplicativos, né? Nós temos os sistemas que são chamados de utilitários e nós temos os sistemas que são chamados de base. O primeiro que a gente vai abordar agora, turma, é o software aplicativo. Por exemplo, todo mundo tem um smartwatch, né? Ou, desculpa, tem um smartphone, né? Que está aqui o exemplo. E aí ele fala o seguinte, ó, para funcionar, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma compra numa loja tal, tá? Eu preciso baixar o aplicativo. Você vai lá, baixa o aplicativo, né? E aí essa é a importância de você entender o que o mundo pede. Não é o aplicativo em questão, mas para que ele serve? Tá? E é uma dica que eu faço para você para concurso público. As bancas, elas perguntam o que é, qual é o conceito que está por trás. Por exemplo, o que é um carro? O carro, ele é um meio de locomoção. O que é um aplicativo? Ah, eu baixo, mas o que é isso? Você precisa ter em mente isso. Aplicativo nada mais é do que um software específico para uma determinada ação. Vamos pegar exemplo prático, tá? WhatsApp. É um aplicativo? Claro que é um aplicativo. E ele serve para quê? Ele serve para comunicação instantânea. O Word, ele é um aplicativo? Sim, ele é um aplicativo. Por quê? Ele é para edição de texto. O Excel, ele é um aplicativo? Sim, ele é um aplicativo. Por quê? Ele é para edições de planilhas eletrônicas. Então, percebam, com esses exemplos que eu mencionei, você consegue ter uma noção que aplicativo serve para um bem só. Ele não consegue atender tudo. Por exemplo, eu não consigo editar um texto, estou falando de texto, tá? Não estou falando do texto que é embutido no chat do WhatsApp. Vamos pegar, eu não consigo abrir um edital no Word lá dentro do WhatsApp. Ah, você fala assim, mas eu consigo baixar. Beleza. Você baixa e quando você baixou este arquivo, quando você clica nele, ele redireciona no seu celular, no seu computador, enfim, aonde esteja, para abrir com o software específico de texto. Então, se você tiver o Word, vai abrir o Word. Se o arquivo que você baixou está em modo leitura, né, ele vai abrir em PDF, então ele vai abrir o leitor de PDF. Tá? E assim por diante. Então a gente precisa ter essa atenção, né? Porque ele pode perguntar o que é um software aplicativo e a gente já sabe que são para aplicações dedicadas a algo. Perfeito? E a próxima categoria que pode ser cobrada no teu concurso são os softwares utilitários. O que acontece? Antigamente, quando você instalava um sistema operacional no seu computador, ele vinha meio que básico, né? E depois disso, você teria que instalar softwares utilitários. Por exemplo, antigamente você tinha um navegador, Google Chrome, Mozilla Firefox, enfim. E você acessa a internet, ele serve, lembrando, para que serve um navegador? Somente para abrir a internet, correto? Navegar na internet ou utilizar serviços da internet. E aí, se você quer ver o YouTube, por exemplo, você teria que ter um software utilitário, né? Que é o Flash Player. Então, o que acontece? Esses outros aplicativos que ajudam, facilitam, melhoram o desempenho, trabalham com questões de segurança, são chamados de softwares utilitários. E como que pode ser cobrado na carreira bancária? Sim, quais são os softwares utilitários que podem melhorar a performance do seu computador? E aí a gente pode elencar o WinRAR, né? Para quem não sabe o que é o WinRAR, ele é um compactador de arquivo, a gente vai abordar isso mais à frente. Então ele permite diminuir o tamanho. Nós temos softwares de backup, né? Para quem não sabe o que é backup, cópia de segurança, e isso é primordial, tá? Lembre-se, backup hoje não é luxo, né? Backup é essencial, porque o maior ativo, principalmente da carreira bancária, é a informação. Se você perde, por exemplo, uma proposta de um cliente, já era, né? Você perde um contrato de um cliente, não pode nem pensar nisso. E para você garantir que esses dados não sejam perdidos, você precisa de
Backup. Outra coisa que pode cair, né? Falamos de backup, falamos de compactador de arquivo, que é o caso do WinRAR, falamos sobre antivírus, que a gente vai abordar muito na aula de segurança, mas ele é uma ferramenta, uma solução que permite dar proteção contra vírus, né, e outras pragas digitais. E nós temos esse rapaz aqui que é o desfragmentador de disco, tá? O desfragmentador de disco, turma, o que seria isso? Quando você tem um computador, você vai salvando os arquivos, né? Eu vou até tentar focar aqui, que eu acredito que vocês vão entender melhor. Deixa eu pegar aqui o apagador. Cadê o nosso apagador? Está aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Tudo que você faz no computador, ele fica armazenado. Deixa eu abrir aqui um slide branco para vocês. Ele fica armazenado em algo chamado de HD, tá? O que é o HD, professor João Kleber? HD ele é um disco, né, onde são armazenadas todas as informações. Hard disk, disco rígido, beleza? E aí, a título de curiosidade, caiu em algumas bancas, mas a Sesgran Rio, que vai fazer o concurso do Banco do Brasil, não tem esse hábito de ser tão técnica. O intuito da Sesgran Rio é fazer perguntas práticas, tá? Mas, se caso cair, você já está preparado. Existe uma evolução chamada de SSD, que é dispositivo de estado sólido. Então, agora ele não tem disco, ele é 100% eletrônico, tá? Professor, como que seria isso na prática? Imagine como se fosse um pendrive, tá? Um pendrive de alto poder de armazenamento. Por exemplo, o pendrive você pega ele, não tem um disco rodando para armazenar as informações. E o HD é sim um disco rodando com as informações. E como é que funciona isso? Quando você vai armazenando os dados, turma, você vai armazenar dentro de clusters, tá? Muito técnico. Imagine que cluster seria como se fosse pastas dentro do HD. E essas pastas, elas vão rodando aqui, ó. Vocês já perceberam que o professor João Kleber não é muito bom de desenho, tá? Mas essa aqui, na verdade, não é nosso intuito. O intuito é você ser aprovado e entender tudo que pode ser cobrado no concurso. Então, o que acontece? Você armazenou um arquivo, vai armazenar nesse cluster. Você armazenou um arquivo, vai ser armazenado nesse cluster, nesse cluster, nesse cluster, nesse cluster. Com o tempo, o que a gente faz? A gente vai excluindo esses arquivos. Então, você exclui, e aqui já liberou espaço. Você exclui, aqui já liberou espaço. Só que o HD, ele vai funcionando de forma sequencial. Então, o que acontece? Mesmo que aqui esteja um espaço, ele não vai armazenar um novo arquivo que você digitar aqui dentro. Ele vai armazenar lá na frente, no último sequencial que tu fez. Entendeu? Então, vamos pensar bem claro. Se ele armazenasse no primeiro espaço vazio, não seria mais rápido? Sim. E aí, como que eu faço para fazer isso? Como é que eu limpo os clusters, né, que estão vazios? Com a desfragmentação de disco. Deixa eu colocar aqui porque vai ficar ruim para vocês visualizarem. Que é justamente isso aqui, ó. Essa ferramenta, tá? Então, se cair no seu concurso, tá, sobre desfragmentação de disco, tá, ou limpeza de disco, também pode cair sobre isso, é justamente isso. Ó. Ele vai pegar os espaços, os clusters que não está sendo utilizado aqui dentro e vai eliminar, né? Como o Cuiabano fala, né? Não sei se vocês conhecem essa nomenclatura, ele vai adiodear, né? Ele vai juntar todos os espaços que estejam vazios e, logicamente, na próxima vez que ele for ter que armazenar um outro arquivo, ele não precisa, vamos supor, ir até a última cluster, né? O último cluster que foi armazenado. Ele vai pegar o próximo, o primeiro. Beleza? Então, isso seria a ideia de desfragmentação de disco. Você vai juntar espaços que não estão sendo mais utilizados no HD para facilitar a velocidade, para melhorar a questão de processamento. Tá? Então, sobre questões de utilitários, primeira coisa, ele vai melhorar a performance do seu computador, ele vai poder proteger o seu computador ou ele vai trazer, agregar uma nova função ao seu computador. Perfeito. Como pode ser cobrado? Arquivos de compactadores, né? Ele permite pegar um arquivo que seria grande. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando você envia e-mail, né? O e-mail, dependendo do seu provedor, é 5 MB, 10 MB. E se você tem um arquivo lá de 12 MB, você não vai conseguir enviar esse arquivo. Então, você tem que diminuir o seu tamanho. E como é que você diminui esse tamanho? Utilizando um aplicativo utilitário chamado WinRAR. Tá? Mas o próprio Windows já tem isso também. Você consegue comprimir um arquivo. Nós vamos aprender também. Tá?
Nós temos também as ferramentas de antivírus, que são para proteções de vírus e pragas digitais. Nós temos o backup, né, que é um aplicativo que vai fazer cópia, né, de segurança. E nós temos também o desfragmentador de disco, que vai tentar eliminar todos os espaços em brancos do HD para melhorar a performance, para salvar um arquivo e para abrir um arquivo. Perfeito? Então, aprendemos aí sobre softwares utilitários, né? E agora a gente vai falar sobre o software base, tá? Palavrinha-chave. Software base nada mais é do que o sistema principal de qualquer computador. E quem é o sistema principal de qualquer computador? Sistema operacional, turma. Então, se alguém perguntar quem é o sistema principal, você vai falar que é o sistema operacional do computador. Bom, entendemos então que o sistema base de um computador é o sistema operacional. É interessante saber o seguinte: bom, o que faz um sistema operacional e o que faz um aplicativo? Ele também pode te perguntar essa diferença. Um sistema aplicativo ele é específico para uma determinada ação. Um sistema operacional ele faz praticamente tudo. Tá? Tudo com o que eu falo? Ele controla a parte de hardware, ele controla a parte de software, ele controla a parte de armazenamento, ele controla a parte de sistemas e processos, ele controla a parte de login, segurança, acesso a determinadas pastas. Então, o que você vai imaginar? Tá? Que eu acho ser interessante na hora da sua prova. Você vai fazer um mapa mental. Tá? Dentro desse mapa mental, você vai fazer isso aqui, turma. Ó. SO. E aí você vai criar aqui app. Faça esse mapa mental. A ideologia é o seguinte, ó, o sistema operacional, né, vamos relembrar um pouquinho da aula de matemática, teoria de conjuntos, né? Se eu não tiver me equivocado. O sistema operacional, ele é todo, porque ele faz praticamente tudo. E o app, ele é parte. Por que ele é parte? Porque ele só faz uma determinada ação. E isso você precisa entender na hora da sua prova. Tá? Então, todo e parte. Perfeito? Outra coisa que pode cair, você tem que saber. Isso independente se for Windows, se for Linux, se for Macintosh, se for sistemas operacionais para smartphone, iOS, né, para Apple, Android para outros aparelhos, enfim. Se o sistema operacional não estiver funcionando, nenhum aplicativo funciona. Por quê? Quem starta, quem que é o sistema base é o sistema operacional. Então, se ele não ligar, automaticamente não liga também o aplicativo. Uma ideia bem sucinta. Eu tenho um smartwatch. Se ele não ligar, se o Android não ligar, smartwatch, não, novamente, não sei de onde que eu estou tirando o smartwatch. Eu tenho um smartphone, então vou pegar ele aqui para vocês. Eu tenho um smartphone, tá? Então, se ele não ligar, o que acontece? Eu não consigo acessar o WhatsApp, eu não consigo acessar a agenda, eu não consigo acessar nada. O computador é a mesma coisa, turma. Se não ligar aqui, por exemplo, o Windows, né, que é o sistema operacional que está instalado no meu notebook aí nesse presente momento, eu não consigo abrir o PowerPoint. Então, vocês conseguem saber a diferença? Todo é o sistema operacional. Parte são os aplicativos. Então, se esse não funcionar, este aqui não funciona. Mas este pode funcionar e esse aqui não tem, digamos assim, ele não precisa, né, funcionar. Então, por exemplo, o meu celular ele pode estar rodando normalmente o Android, mas eu não consigo acessar o WhatsApp, seja por questão de atualização, por questão de erro, alguma coisa. Então, percebam, todo e parte. Perfeito? Então, matamos aí mais um assunto sobre sistema base. E aí que é um gráfico que vocês precisam saber também, tá? Para vocês entenderem como é que funciona. O sistema operacional, ele faz duas funções. Eu vou colocar aqui do lado para vocês, ó. Ele faz o IHC, que é um macete que eu desenvolvi para facilitar na hora do concurso. O que é o IHC? Ele faz a interação entre o humano e o computador. Então, você é usuário, você acessa um software, que é o sistema operacional, né? E aí o sistema operacional ele vai ter algo chamado de shell, que nós vamos ver logo a seguir, que nada mais é que a interface entre o usuário e o sistema operacional.
E aí ele vai controlar a parte de hardware. Então, se eu quero tirar uma foto, o sistema operacional vai falar, abre a câmera. Se eu quero fazer uma videoconferência, abre a webcam. Se eu quero acessar um arquivo no HD, ele vai lá, abra um arquivo HD. Então, ele faz o IHC, interação humano e computador, e ele faz a parte de gerenciamento, tá? E ele gerencia o quê? Tudo. Então, ele gerencia hardware, ele gerencia software, ele gerencia app, ele gerencia segurança. Por isso que ele está na categoria de sistema base. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui do tudo que a gente aprendeu no presente momento, para que você possa entender. Um computador ele tem duas categorias base, hardware e software. Hardware é toda a parte física, é tudo que eu posso ver, posso tocar, posso sentir. Software, toda a parte lógica. Então, é tudo aquilo que eu vejo, mas eu não posso pegar. É algo abstrato. Essas duas categorias têm que trabalhar de forma interligada. Uma não funciona sem a outra. Perfeito? Então, eles trabalham de forma paralela e integrada. Os dois existem. Tá? Então, eles precisam se conversar. Beleza. No seu concurso, ele não vai trabalhar com a parte de hardware. Então, carreiras bancárias, ele não vai perguntar o que é placa-mãe, ele não vai perguntar o que é SSD, ele não vai mensurar sobre a questão de CPU, memória RAM, etc. Ele vai trabalhar mais com a parte de sistema, mais de automação. Então, ele pode te perguntar o seguinte, beleza, já vi que é um sistema que é a parte lógica, mas quais são as categorias de um sistema? Temos 3. Nós temos os aplicativos, nós temos os utilitários e nós temos o principal, que é o sistema base. Aplicativos são softwares específicos. Exemplo, WhatsApp, comunicação instantânea, Facebook, rede social, LinkedIn, uma rede social voltada para trabalho. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, me fugiu agora, Word, né? Edição de texto, PowerPoint, apresentação, Adobe Reader, leitor de PDF, WinRAR, compactador, né? E eles são aplicativos. Na verdade, o WinRAR ele já entra até, vou te gerar o WinRAR agora, porque ele entra como se fosse um utilitário, ele melhora a performance, né? E já que a gente falou sobre o WinRAR, ele é um utilitário. O que é um utilitário? Ele vai melhorar a performance do seu computador. Nós podemos citar antivírus, nós podemos citar softwares de backup, nós podemos citar o desfragmentador de disco, né? Nós temos também o BitLocker, que é uma ferramenta de criptografia que permite criptografar os dados para, se caso alguém pegar o seu pendrive ou pegar o seu cartão de memória, ele não ter acesso aos dados, então ele melhora a questão de segurança. Então, já vimos sobre utilitários, e o último, que mais não é tão, digamos assim, sem influência, na verdade ele é o principal, que é o que a gente vai trabalhar justamente na aula agora de Windows, né? É o sistema operacional, que é o sistema base. Sem ele, qualquer outro sistema não existe, tá bom? Então, essa primeira parte da nossa aula, turma, foi só para aprender as questões básicas, tá? Agora, nós vamos abordar coisas que são utilizadas no dia a dia, perfeito? Então, se você teve dúvida nessa parte de conceitos básicos, recomendo você retornar, né, até porque a nossa aula é gravada, veja 1, 2, 3 vezes e entenda esse conceito, porque agora a gente vai trabalhar com o conceito do Windows e a manipulação dele, perfeito? Então, antes de começar a falar sobre a questão do Windows, tá? Bom, então, turma, agora a gente vai falar um pouquinho da parte técnica, né, de uso dia a dia, de instalação, né, de sistemas operacionais. E uma das coisas que muito se cobram, né, é a questão de bits. Pergunta-se na prova o que seria um sistema operacional. Vamos pegar o Windows 10, que é o que está sendo cobrado no concurso de vocês. A questão de versões 32 bits e 64 bits. 32 bits, para ficar mais fácil na hora do concurso público, imagine como se fosse um carro 1.0. Perfeito? E os 64 bits, imagine no seu concurso como se fosse um carro 2.0. Então, se você tem em mente como é que funciona a questão de velocidade de um carro, 1.0 ele é mais lento que o 2.0. Apesar que o objetivo que eu consigo fazer com o carro 1.0, eu também consigo fazer no 2.0. O que vai mudar é o seu processamento.
Beleza? E o que acontece? Quando você tem um sistema operacional de 32 bits, os apps, os aplicativos, só podem ser de 32 bits. Perfeito? Então, se eu tenho um Windows 10 32 bits, eu só vou conseguir instalar o Word de 32 bits, o Excel de 32 bits, um Adobe, leitor de PDF de 32 bits, sistemas de antivírus de 32 bits, tá? Agora, se eu tenho um sistema de 64 bits, eu consigo instalar apps tanto de 32 bits quanto de 64 bits. Tá? Por quê? Todo parte, né? O 32 bits, ele é parte, ele é menor, ele é o primeiro que foi inventado. O 64 bits é o mais novo, é o mais moderno, tá? E aí outra coisa importante, a título de curiosidade, o nosso amigo 32 bits só consegue reconhecer, salvo engano, é 2.97 GB. Então, eu vou colocar aqui que seja aproximado 3 GB de RAM. Então, se eu tenho, por exemplo, um computador que tem 8 GB de memória, ou um notebook que tenha 8 GB de memória, eu não posso instalar um sistema operacional Windows 10 dentro de 32 bits. Por quê? Ele não vai reconhecer os 8 GB, ele vai reconhecer aproximadamente 3 GB. Tá? Então, isso também é uma coisa que você precisa ter em mente na hora da sua prova. 32 bits só conseguem, tá, enxergar até aproximadamente 3 GB. Se o seu computador tem mais de 4 GB, instale sistemas operacionais de 64 bits. Perfeito? Bom, continuando a questão de sistema operacional, nós vamos abordar a questão do shell, né? Lá no início, no conceito básico, por isso que eu falei, se você teve dúvidas sobre a questão dos conceitos básicos de Windows, não recomendo você já chegar nessa parte, porque essa parte aqui a gente vai começar a avançar um pouquinho o nosso conteúdo. O sistema operacional, ele é a interação entre máquina e usuário, que no caso sou eu. Perfeito? Tranquilo. Quando você tem essa interação, você tem duas formas de interagir. E essa interação a gente chama a palavra shell. Tá? O que é o shell, professor João Kleber? O shell é a interação do usuário, né, com o PC, que é o computador. Existem duas formas de você interagir. Ou você utiliza shell textual, né? Para quem trabalha aí no Banco do Brasil vai se acostumando, que o sistema deles é DOS, né? O famoso tela preta. E o que seria um shell textual? Você tem que trabalhar com comandos. Então, eu quero criar uma pasta. Você vai ter que colocar lá um comando, mkdir, né? Ah, eu quero ver um arquivo. Você vai ter que colocar um comando. Então, o shell textual, o sistema ele é muito mais rápido e ele é muito mais seguro. Tá? E por que ele é mais seguro, professor? Porque preste atenção, se você não souber o comando específico, você não consegue fazer nada. Diferentemente, quando você tem um shell gráfico, né? Porque o shell gráfico, você, por exemplo, eu não sei qual que é o comando para imprimir. Uma situação bem hipotética. Mas você vai ver um ícone, um atalho com uma impressora, não vai automaticamente no teu cérebro falar assim, poxa, esse aqui é um ícone de impressora. Então, impressora serve para imprimir. Se você, por exemplo, vê um sinalzinho de mais, você já começa a falar, poxa, esse sinalzinho de mais é para criar algo novo, né? Se você vê um sinalzinho de X, você automaticamente fala assim, esse X é para excluir algo. E se você vê uma pastinha meio que aberta assim, você já sabe, por exemplo, né, que vai abrir algo ali. Então, percebam, o shell gráfico, ele é algo mais intuitivo. Né? Então, pessoas que não têm o domínio do sistema operacional conseguem trabalhar. E é uma coisa importante, tá? O Linux, né, por padrão, ele é shell textual. Por isso que ele é um dos sistemas operacionais mais seguros. Por quê? A pessoa que não souber os comandos não consegue trabalhar com Linux. Diferentemente do Windows, que por padrão ele tem um shell, né, gráfico. Agora,
Se no teu concurso tiver uma alternativa que informa que o Windows não trabalha com shell textual, você vai marcar essa questão como errada, essa alternativa como errada. Por quê? Por padrão ele é shell gráfico, mas eu consigo habilitar para ficar essa tela preta. Tanto é que essa tela preta aqui eu retirei do Windows 10. Tá? Então, como que você faz para habilitar essa tela preta no seu computador? Você vai aqui no menu iniciar e digita o comando cmd. E você vai abrir o prompt de comando, ou traduzindo, você vai abrir o shell textual, na qual você vai fazer as mesmas coisas que você faz aqui na interface gráfica, você consegue fazer aqui também. Por exemplo, aqui eu quero abrir a pasta documentos. Então você vai clicar lá no menu, no explorador de arquivos, né, no Windows Z, clica lá em documentos. Eu quero vir aqui, como é que eu faço? Você vai ter que digitar o comando cd, que é caminho de diretório, espaço, o nome da pasta. Então, a mesma forma que eu faço aqui no shell gráfico, eu consigo fazer também aqui no shell textual. Beleza? Então, os sistemas operacionais, ele tem duas formas de interagir com o usuário. Via comandos, que é shell textual, ou via interface gráfica, que é através de ícones, atalhos e imagens. Perfeito? Então, vamos adiante. E agora a gente vai falar sobre sistemas de arquivos, turma. O que é sistema de arquivo? Lembra que eu falei para vocês que nós temos duas versões de sistemas operacionais? 32 bits e 64 bits. E aí eu pedi para vocês fazerem uma comparação. Né? Imagine que seja um carro 1.0 e seja um carro 2.0, para facilitar na hora da prova. Então, o que eu quero que vocês mentalizem agora? Esse carro 1.0 e esse carro 2.0, ele precisa de um motor para ele poder funcionar. Perfeito? Então, todo o sistema operacional ele tem um motorzinho que na hora da sua prova você vai chamar de sistemas de arquivos. Tá? E o motor do nosso amigo Windows se chama NTFS. Isso você não pode esquecer. Então, lembre-se, o motor do teu carro é NTFS. Esse motor são para sistemas de 64 bits. Se eu tiver com o motor mais fraco, esse aqui é fácil, né? FAT32. Por que é FAT32? 32 bits. Beleza? Então, sistemas que utilizam 64 bits, NTFS. Tá? Sistemas que utilizam 32 bits, FAT32. Perfeito? Bom, então falamos sobre as coisas técnicas que podem ser cobradas sobre o concurso público. Agora a gente vai falar na parte prática, no dia a dia. Né? O que o Windows 10 tem se comparado aos demais sistemas operacionais, o Windows 7 e o Windows 8, não tem. Porque habitualmente a gente trabalha muito com o Windows 7 e o Windows 8, tem pessoas que já trabalham com o Windows 10, mas não sabem a diferença. E isso é cobrado no concurso público, tá, turma? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E essas aqui são as minhas apostas para o teu concurso, né? As novidades que podem ser cobradas se comparado aos anteriores, as versões anteriores do Windows, né? Então nós temos tela iniciar, nós temos o novo navegador que é o Edge, né? Que ele substituiu o Internet Explorer. Nós temos uma central de notificações que é responsável por fazer praticamente quase tudo, né? No Windows. Nós conseguimos trabalhar agora a partir de conjunto em iOS e Android, então agora você consegue pegar o Windows e colocar ele de forma correta em sistemas de smartphone, né? Você tem o Windows Hello, que é o sistema de biometria, você tem a Cortana, que é a inteligência artificial do Windows, e você tem o botão Task View, que vai permitir que você trabalhe com visões de multitarefas e também trabalhe com multidesktop, que é um recurso bem interessante e é uma aposta para o próximo concurso do Banco do Brasil. Né? Se eu fosse fazer a prova, apostaria nesse conceito. Tá? Então, vamos mostrar aqui a interface gráfica para algumas pessoas que nunca já trabalharam com Windows 10. Bom, qual que é a diferença, né, do Windows 10 para o Windows 8 e o Windows 7? Então, eu vou fazer um breve histórico aqui para vocês. O Windows 7 ele tem um conceito mais clean, né? Então, ele é mais limpo. O Windows 8, a pegada dele foi voltada para tablet e smartphones. Então, ele é mais voltado para a parte de imagem, consequentemente, ele ficou muito pesado. O Windows 10 ele tentou reunir
essas duas tecnologias num só sistema operacional. Então ele pegou tudo que tinha de bom no Windows 7, a parte de leveza, processamento, e ele também pegou algumas coisas que ele julga serem interessantes, que é a questão de beleza, a parte voltada para smartphone. Até porque, né, turma, hoje se você pegar bem, as pessoas têm mais celulares, né, tem mais smartphones e tablets do que computadores pessoais, né, por questão de locomoção, questão de facilidade e assim por diante. Então ele tentou pegar esses dois mundos num só sistema. E aí, essa é a tela do nosso amigo Windows 10, tá? Primeira coisa, aqui nós temos a parte de ícones, tá? O que é um ícone? O ícone é um atalho para uma determinada ação, um atalho para uma pasta, um atalho para um sistema e assim por diante, tá? O menu de pesquisa fica aqui na barra iniciar, né? Lembrando, essa barra inferior aqui, né? Ele é chamado de menu iniciar, né? Então, tudo que você for fazer no Windows, você tem que olhar aqui na parte de baixo. Então, na parte de baixo, vai ter todas as opções que você vai trabalhar. Perfeito? Aqui tem o menu pesquisa, né? Então você consegue pesquisar, isso aqui é importante. O menu de pesquisa no Windows 10, você consegue pesquisar internamente. Então, se tiver um arquivo, um sistema dentro do seu computador, como ele também já é integrado com a internet. Então, o computador ele faz uma pesquisa a priori, né? A inteligência do computador, do sistema operacional Windows, ele faz uma pesquisa primeiro dentro do computador em si. Se ele não encontrar, ele já habilita para você fazer uma pesquisa, uma busca na web. Beleza? E esse botãozinho aqui, eu vou deixar para falar depois, é o grande boom que pode ser cobrado no seu concurso público. Principalmente em carreiras bancárias, que eu já dei uma olhada nos concursos de 2018 para cá, né? Peguei o Banco da Amazônia e outras bancas que trabalham com questões de concurso na área bancária, eles cobram muito a questão de ícone. Então, esse ícone aqui, ó, visão de tarefas, pode estar no seu concurso público, né? Ele dá a sensação de vários aplicativos, um aberto, né, na frente do outro. Então, fiquem atentos que esse aqui é a minha aposta para o concurso do Banco do Brasil, né? Aqui é a barra de tarefas, né? Vai mostrar todos os aplicativos que estão abertos. E aqui é a central de notificação, que parece como se fosse um post, né? Parece como se fosse uma mensagem. Então, esse ícone aqui, quando você clica, você consegue habilitar modo tablet, que é algo novo também do Windows. Você consegue verificar a questão de Wi-Fi. Você consegue ver todas as notificações que o Windows te dá. Perfeito? E essa tela inicial aqui é chamado de desktop, tá? O atalho eu coloquei ali, né? É o logotipo do Windows mais D. Então imagine que você esteja com o Excel aberto, o Word aberto ou qualquer outro aplicativo. E você precisa, vamos supor, acessar a sua área de trabalho para clicar no ícone de um sistema né? Um sistema qualquer, tá? Então, é possível fazer isso sem ficar minimizando as telas? Sim. Você aperta o Windows D, ele vai direto para a área de trabalho. Perfeito? Então, vou passar aqui. A primeira que eu estou apresentando para vocês, o ícone, é a central de notificações, né? Então, percebam aqui o nosso pushzinho, eu cliquei, ó. Olha o que ele mostra. Ele mostra a questão de Wi-Fi, ele coloca a questão de modo tablet, ele permite verificar a questão de localização e como também ele permite todas as configurações. E aqui ele mostra, ó, as mensagens de segurança, mensagem de atualização e assim por diante. Tudo bem? Então, esse ícone aqui, que parece um post, uma mensagem, que fica do lado praticamente do relógio, né? Ele é a central de ações. Nele você consegue fazer um atalho para quase todas as opções que você encontra dentro do Windows. Tudo bem? Bom, o próximo que a gente vai ver, ele não passou, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É a questão, né, de desktop, né? É um recurso que o Windows copiou, tá? E isso realmente copiou da Apple, do Macintosh, é a questão de multidesktop. O que seria isso? Eles colocaram uma tecnologia que você pode dividir, por exemplo, desktops, né, e trabalhar de forma paralela. Então, por exemplo, você vai criar uma tela para abrir um aplicativo, vamos supor que seja um aplicativo pesado, um Photoshop, um CorelDRAW, né? E você pode criar uma outra tela, um desktop, para colocar os outros aplicativos, Word, Excel, PowerPoint, etc. E qual que é a ideologia? Bom, para quem não tem noção, o Photoshop ele é um aplicativo pesado. Então, se caso travar o Photoshop, você só reinicia essa
tela, tá? E os outros aplicativos que estão abertos não vai sofrer, tá? Não vai sofrer, né, com o travamento desse aplicativo. Então você trabalha com processamento paralelo e eles não vai ter interligação. Então se esse travar, não vai interferir nesse desktop. Então isso é um conceito bacana que pode cair no teu concurso público também. Tá? E como que eu faço para ver isso, né? Você vai ter que apertar o ícone que eu falei para vocês aqui, ó, visão de tarefas, tá vendo? Você clica nele e aí ele vai te dar duas opções. Nessa parte aqui, ó, ele mostra todos os aplicativos que estão abertos. Então eu estou aqui com o aplicativo aberto, aula 1, aula 14 e aula 2. Né? No PowerPoint, logicamente. E aqui na parte superior ele mostra, ó, área de trabalho 1, área de trabalho 2. Então, aqui na área de trabalho 1, por exemplo, ó, eu estou com o PowerPoint aberto. Então, se o PowerPoint travar, o que eu faço? Eu vou aqui, clico no xizinho, né, fecho ele e eu continuo trabalhando na área de trabalho 2 normalmente. Você pode perceber que agora, ó, tem aqui tipo uma barra, né, um retângulo, mostrando que eu estou utilizando o desktop 2. Então, se o desktop 2 travar, eu clico em visão de tarefas, vou e fecho ele. E tudo que tiver, por exemplo, aberto aqui, não vai interferir aqui. Eu continuo trabalhando de forma normalmente. Então, essa é a ideologia de multidesktop. Então, é uma ferramenta muito importante. Então, você consegue trabalhar de forma paralela, como se você tivesse duas telas. Isso é muito recomendado, tá, gente? Quando você tem um computador que tem duas, tem pessoas que trabalham com várias planilhas, até três, né? 3 telas. Então você pode criar vários desktops. Se caso um travar, não vai interferir, você não perde todas as suas ações, né? Porque anteriormente essas versões, se um aplicativo travasse, travava todo o sistema operacional. E aí você perderia tudo que estava fazendo se não tivesse feito, né, um salvamento do seu arquivo, do seu sistema e etc. Tá bom? Então, o recurso de multidesktop ele é muito importante, tá? E aí as características do Windows 10. Tá? Ele é um sistema operacional gráfico, ele é multitarefa, né? Para quem não sabe, o que é multitarefa? Multitarefa significa que você pode trabalhar com várias aplicações ao mesmo tempo. Eu posso trabalhar com Word, eu posso abrir um navegador, eu posso estar escutando música no YouTube, etc. Ele é múltiplos usuários, eu vou ligar uma atenção aqui, um asterisco, que isso é importante. Tá? Por quê? Ele não é acesso simultâneo. Professor, o que seria esse acesso simultâneo? É o seguinte, o Windows ele consegue controlar vários usuários, o Windows 10, perfeito. Só que esses usuários ele não pode ter acesso simultâneo. O que seria acesso simultâneo? É 2 usuários utilizando o computador ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho 3 contas, eu tenho a conta LAC, eu tenho a conta professores e eu tenho a conta aluno. E eu estou utilizando esse notebook aqui do nosso estúdio. Então eu estou utilizando a conta professor. Se, por exemplo, a direção queira utilizar esse computador, utilizando a conta LAC, eles podem utilizar? Pode, mas eu tenho que sair da minha conta ou trocar de conta, aí sim ele vai ter acesso. Então percebam, ele não é acesso simultâneo. Então, se na sua alternativa falar que o Windows é múltiplos usuários, verdadeiro. Mas com acesso simultâneo, negativo. Tá? Então eu consigo controlar vários usuários, mas ele não é acesso simultâneo, turma. Tudo bem? Bom, touchscreen, né? Isso aqui é, se você tiver um monitor ou uma tela touchscreen, ele vai te permitir que você não tenha, né, a interação, por exemplo, de mouse, né, ou teclado. Você pode trabalhar utilizando canetas, né, apontadores, ou simplesmente o dedo também. Perfeito? Então ele é touchscreen. Multidesktop foi o recurso que eu falei para vocês anteriormente, né? Você consegue trabalhar com várias telas, né? E essas telas trabalham de forma paralela, né? E você tem o modo tablet, né? Que foi um recurso que ele trouxe do Windows 8, né? E o que seria isso? Vou apresentar para vocês aqui para vocês terem uma noção. O modo tablet, turma, ele permite ter um visual mais ligado para a ideia de smartphones e tablets.
como o próprio nome já fala, ele é algo mais visual. Então ele não fica mais clean, você pode perceber aqui, ó, que ele fica mostrando como se fosse uma tela e vai ter todos os aplicativos. A pergunta é, como que eu faço para habilitar o modo tablet no Windows 10? Por padrão ele vem em modo computador. Se você quiser mudar para deixar dessa forma aqui, modo aplicativos, né, como se fosse um smartphone, você tem que clicar aqui na central de notificações, ele vai te habilitar isso e percebam, vai ter aqui o modo tablet. Então você clica aqui, ó, está selecionado o modo tablet, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Percebam que os aplicativos aqui não ficam mais sendo visualizados, né, ele não permite mais visualizar. Para você ver, você vai ter que usar a barra de scroll aqui, da visão de tarefas, para ver os aplicativos que estejam, né, sendo utilizados. E é interessante que ele também permite colocar modo avião, né? Ah, o que é modo avião? Você desabilita todas as configurações de se tiver Wi-Fi, conexão com a internet, então assim, você fica praticamente inoperável, tá bom? Então, isso que seria o modo tablet. Então você permite, né? Isso aqui é muito utilizado quando você vai trabalhar com ATMs, né? Que vamos supor, você quer criar, sei lá, você vai trabalhar com um sistema de atendimento para um comércio eletrônico, uma loja, né? Então você habilita, por exemplo, o computador para ficar modo tablet, porque fica como se fosse um autoatendimento para ele. E isso fica bacana, não precisa de interação de mouse, você habilita uma tela touchscreen e vai funcionar como se fosse um celular, tá bom? O navegador Edge, né, que é outra característica que eu citei lá no início da aula. O navegador Edge ele veio para o lugar do Microsoft o Edge ele veio para substituir a versão do Internet Explorer, né? Então, o Windows 10 por padrão, ele é o Internet Explorer, é outra coisa importante. Mesmo que seja o padrão o Microsoft Edge, você pode instalar o outro navegador. Se tiver alguma alternativa, alguma questão que fala que o Edge é padrão e não pode ser utilizado, é mentira, tá? Você pode até tirar o Edge como padrão, porque hoje, né, você tem um Windows 10, por padrão, toda a página que você abre, todo o link que você abre, ele vai startar primeiro o Edge. Mas você pode ir lá em todas as configurações e alterar e colocar o Google Chrome, Mozilla Firefox ou qualquer outro navegador que você tenha familiaridade. Tudo bem? E eu citei para vocês, né? Ele consegue ser utilizado agora em smartphone. Então você consegue utilizar tanto. Eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, está acesso, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!